A aromatase é uma enzima, perfeito, que vai converter, por exemplo, o excesso de testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Muito importante que esteja presente em quantidades adequadas também no corpo masculino. Por que eu estou explicando isso? Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre anti-aromatizantes, algo extremamente importante durante alguns usos de esteroides anabolizantes, bem como no seu pós-ciclo. Então convido você neste momento a clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, e hoje vamos destrinchar sobre os anti-aromatizantes. Existem diversos tipos, tá, de anti-aromatizantes. Quais são os mais famosos? Quais são os que mais os meus alunos me perguntam, vocês me perguntam, no Instagram eu recebo perguntas? Serão eles, tá? Clomifeno, tamoxifeno, anastrozol, letrozol e examesteno. Esses 5 anti-aromatizantes são os mais populares dentro do fisiculturismo. E agora nós vamos dividir eles em 2 grupos, perfeito? Um grupo é um SERMs. O que é um SERMs? É um modulador específico de um receptor de estrogênio, diferente de um SARMs, que é do androgênico. O Leandro Twin já falou sobre SARMs? Já. Sempre que tiver uma dúvida, procura aqui no canal Leandro Twin, mais tema que você vai encontrar um vídeo meu. E o outro vai ser um grupo dos anti-aromatizantes, tá? De geração de camada número 3, que são das mais potentes, que vai ser, dentro desse grupo, o letrozol, o anastrozol e o exemestano. Neste primeiro grupo, dos SERMs, vão entrar o clomifeno e o tamoxifeno. Primeiro de tudo, qual é a diferença desses 2 grupos de anti-aromatizantes? Este grupo de anti-aromatizantes dos SERMs, eles têm uma eficiência em alguns receptores específicos. Então, por exemplo, no receptor do hipotálamo, da hipófise, ele vai atuar, tá, como um inibidor de estrogênio. Muito bem. Esse segundo grupo dos anti-aromatizantes de grau 3, eles também vão fazer isso? Também vão fazer isso. Qual que é uma diferença? Uma diferença é que os SERMs, o clomifeno e o tamoxifeno, eles em alguns receptores podem não só não inibir a ação do estrogênio, tá, como atuar como estrogênio. É mesmo, Antônio? Para que eu vou querer isso? Veja só, eu não falei que o estrogênio é importante no nosso organismo? Sim, você disse. Por exemplo, então se eu tenho uma atuação do estrogênio no meu fígado, eu consigo manter níveis plasmáticos de colesterol mais eficientes. Então quer dizer que esse daqui eu não vou ter tanto problema com colesterol quanto o meu segundo grupo, com o anastrozol, o exemestano e o letrozol? Perfeitamente. E Leandro Twin, por que eu quero inibir, por exemplo, a ação do estrogênio, né, com esse primeiro grupo dos SERMs lá na hipófise? Porque aí você pode anular uma retroalimentação negativa. Vamos explicar um pouquinho mais, que é um pouquinho denso, mas vem comigo que é importante você saber disso. Quando você pega esse primeiro grupo dos SERMs e eles atuam lá na hipófise, eles inibem, né, a retroalimentação negativa dos hormônios sexuais. Então, o que isso quer dizer, afinal de contas? Quer dizer que existe uma retroalimentação, ou seja, uma alimentação que quando você tem um hormônio sexual em alta, o corpo não vê motivos para se fabricar esse hormônio sexual. Muito bem, porque já tem ele na corrente sanguínea. Se eu inibo esse mecanismo, mesmo existindo um hormônio sexual, o corpo não consegue fazer a leitura deste hormônio sexual e começa a aumentar a produção dele. Você vai dizer, tá, Leandro Twin, mas para qual motivo, por que eu colocaria um inibidor de estradiol e, ao mesmo tempo, ele fabricaria o estradiol se ele continua sendo inibido? Ou seja, no final das contas, daria no mesmo? Então, daria no mesmo fazendo essa análise apenas no estradiol. Agora, quando a gente envolve hormônios sexuais, tem a testosterona. E é isso que se trata os SERMs. Eles vão inibir a ação do hormônio feminino, estradiol, e forçar o organismo a produzir mais hormônios sexuais. O hormônio feminino você não precisa se preocupar, porque ele já está inibido. Tá? Agora, neste caso, você vai ter uma liberação de quê? De testosterona. Então, liberando testosterona, você aumenta a sua testo livre, a sua testo total. Leandro, e para que serve isso? Numa TPC, onde eu tenho uma testosterona baixa e talvez um estradiol alto, pode ser muito bem-vindo para ajudar a recuperar o eixo.
Então, normalmente o tamoxifeno e o clomifeno, como eles têm um efeito de inibição do estradiol mais baixo do que esse segundo grupo, que é muito mais potente, você usa ele normalmente, tá, em TPC. Durante o ciclo, ele também tem o poder de inibir o estrógeno e, por exemplo, diminuir retenção de líquido, acne, também tem essa capacidade. Eu não sei, mas por que não é tão usado assim? Porque eles têm algumas características aversivas a quem busca os efeitos de ganho de massa muscular e perda de gordura corporal, como, por exemplo, diminuição do IGF-1. Tá? E aí você diminuindo o IGF-1, você tira a potência do seu ciclo. Ele também aumenta o SHBG, que é uma molécula que se liga na testosterona total e não permite que ela fique livre. E não permitindo ficar livre, você não tem eficiência deste grãozinho de testosterona. Então, ainda que seja numa incidência baixa, são anti-aromatizantes que a gente não costuma utilizar em protocolos de esteroides anabolizantes que irão aromatizar. A gente já vai falar sobre isso. Então, normalmente eles são usados em TPC. Indo para o nosso segundo grupo, esse segundo grupo também faz isso, de reduzir o estradiol e forçar o organismo a produzir um pouco de testosterona. Mas, aqui, como há uma agressão muito grande do estradiol, precisa de um cuidado muito maior com a utilização desses três, a saber, anastrozol, exemestano e o letrozol. Eu posso utilizar eles na TPC para esse mesmo princípio? Pode, mas quando que eles são utilizados na TPC no lugar ou até em associação com extrema cautela com os CERNs? Normalmente, quando o estradiol está muito alto. Então eu entrei em TPC com a testo muito baixa e com o estradiol muito alto. Uma coisa que não vai acontecer, por exemplo, num ciclo de oxandrolona, de estanozolol, de masteron, de primobolan, porque nenhum deles tem um processo de aromatização no seu organismo. Então você não vai entrar em TPC com estradiol alto com um protocolo desse. Quando que eu posso entrar na TPC com estradiol muito alto? Quando eu fiz um ciclo de testosterona com uma quantidade muito alta, porque o excesso se converte, não toda a testosterona. Então quando você usa uma droga que aromatiza muito, você pode entrar na TPC muito carregado de estradiol a ponto do tamoxifeno e o clomifeno não darem conta de controlar essa situação. Mas normalmente, tá? Normalmente em ciclos mais modestos, o que a gente observa é que não é legal fazer a utilização, não tem necessidade de anastrozol, exemestano e letrozol. E eles são utilizados então quando durante um protocolo de esteroides anabolizantes? Justamente quando esse protocolo de esteroides anabolizantes envolvem drogas que aumentam o processo de aromatização, a conversão da testosterona em estradiol. Então, quando você pega um ciclo que o estradiol está alto, você usa eles para proteger. Uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. Isso é extremamente importante. O estradiol muito baixo causa malefícios para o nosso organismo. Por exemplo, dislipidemia. Então você vai ter o colesterol alterado. Você vai ter mais sucessão a lesões articulares, porque o estradiol é um hormônio que lubrifica. Também lubrifica a pele. Então a pele tende a ficar muito seca. Você pode ter um humor muito ruim. Você pode ficar muito estressado, muito nervoso, porque ele é um hormônio que te deixa um pouco mais deprimido, mas do ponto de vista de você não ficar ansioso, ficar mal com isso. Também tem tudo a ver com libido. Então algumas pessoas estão usando muita testosterona e muito antiaromatizante e falam, nossa, minha libido caiu, essa testosterona será que é falsa? Pode ser que seu estradiol esteja menos de 20. E isso não é aconselhável, perfeito? A maioria dos gurus vão indicar mais ou menos algo em torno de 30 a 80, tá, de estradiol. Quando o número começa a ficar muito alto, você também tem alguns malefícios, como por exemplo, muita retenção de líquido, muita acne, pele muito oleosa, o seu humor pode ficar deprimido demais, começa a ficar melancólico, você pode ter uma ginecomastia. Leandro Twin já fez vídeo sobre ginecomastia? Já. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema. Não esqueça de procurar, sempre. Então o estradiol não deve ficar muito alto. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. O estradiol alto ele tem poder anabólico. Então, se você fica com 110 de estradiol e consegue lidar muito bem com os colaterais, e você tem 80, saiba que 110 é mais anabólico. Agora, você não pode subir demais o estradiol, porque senão, justamente, você vai ter colaterais como uma ginecomastia, o que não vai compensar esse efeito anabólico. Leandro Twin, qual que é a diferença do exemestano, do anastrozol e do letrozol? Todos são
de classe 3, que é a classe mais potente dos antiaromatizantes? Sim. Então, qual é a diferença? A diferença é a escala hierárquica da potência inibitória. Então, o mais potente desses três vai ser o letrozol. Portanto, se torna o mais perigoso. Por que o mais perigoso? Porque justamente se você errar na mão dele, você pode zerar o seu estradiol e ter todos os problemas que eu já coloquei. E pode demorar para voltar, que fique claro. Então, o letrozol, normalmente, ele é utilizado num ciclo muito potente do ponto de vista de subir o estradiol. E sempre com extrema cautela, exames clínicos. Ainda que tudo seja mais adequado fazer exames clínicos, principalmente se você não tem conhecimento, o letrozol ele é muito delicado. Então a gente tem que tomar cuidado com ele, porque ele é manhoso. Ele pode realmente ferrar com a sua vida. Depois do letrozol, nós vamos ter o exemestano. Tá? Ele é mais forte que o anastrozol e mais fraco que o letrozol. Leandro Twin, o que a gente tem que tomar muito cuidado aqui? Que ele também tem uma potência muito alta, tá? E ele destrói as enzimas de aromatase. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele se liga lá e ele anula aquela enzima para sempre. Então quer dizer que se eu tomar ele, eu nunca mais vou converter testosterona em estradiol? Não é isso. Diz que aquela enzima ela é inutilizada para sempre. Mas o corpo, vendo testosterona circulando por aí, ele vai criar novas para que se consiga lidar com o problema. O anastrozol já não faz isso. E por que eu estou citando essa diferença? Porque o anastrozol, por não fazer isso, quando você descontinua o uso de uma vez, de forma abrupta, você pode ter um rebote de estradiol. Porque veja só, no exemestano, a gente anulou. Então, vai ficar ali extracirculante, o corpo vem voltando a construir, e aí vem voltando tudo à sua normalidade. No anastrozol, não. A enzima continua ali funcionando. E aí o que acontece? Você vai tirar isso e você vai ter muitos receptores, porque eles não foram anulados, e aí você tem uma superconversão em estradiol. E isso gera um rebote muito desagradável. Então o anastrozol normalmente ele é mais indicado que você faça um desmame, mas não necessariamente, tá? Não são todos os casos de que o anastrozol precisa de desmame. Às vezes pode acontecer. Olha só, vamos assumir que você vai terminar o seu ciclo de esteroides anabolizantes e vai terminar o anastrozol junto. Na sequência você vai entrar numa TPC. E nessa TPC você já vai colocar, por exemplo, o tamoxifeno, perfeito? Então, nesse caso, você não vai sofrer um rebote de estradiol, porque você está entrando com uma segunda droga para controlar, que vai fazer o papel na TPC e vai fazer o papel, justamente, do controle do rebote do anastrozol. E aí, se você vem descontinuando aos poucos e coloca o tamoxifeno junto, você pode ter um problema ainda maior, que é zerar o estradiol novamente, porque você vem com o estradiol bem baixinho e coloca mais uma coisa para anular o efeito dele. Então você começa a perceber que os antiaromatizantes eles são muito cuidadosos na hora de utilizar, porque pode sair muito caro. E os exames clínicos são a maneira mais eficiente para quem não tem conhecimento de ir colocando uma dose, deixar 1 a 2 semanas, tira um exame, ver como é que está indo, e assim você não tende a errar. Só a título de curiosidade, tá? Os SERMs, clomifeno e tamoxifeno, são mais antigos, tá? Foram criados lá na década de 60, pensando em câncer de mama e sistema de reprodução feminino. E masculino também o clomifeno, que inclusive são os que têm mais estudos até hoje. Eles foram introduzidos no fisiculturismo mais ou menos na década de 70 a 80, e aí as pessoas conseguiram colocar mais mão na testosterona. Então tinha-se medo de colocar muita testosterona, e com razão, porque tinha um processo de aromatização muito fortes. Quando eles entraram em cenário, ali perto da década de 80, para ser mais pontual, as pessoas começaram a colocar mais testosterona nos esteroides, nos ciclos dos esteroides anabolizantes, e você repara isso no físico dos fisiculturistas analisando a cada década. Já na década de 80, começo de 90, veio-se os outros antiaromatizantes, letrozol, anastrozol e o exemestano. E por que vieram depois? Porque justamente os SERMs não estavam sendo suficientes em alguns casos de câncer de mama. Então precisava de um inibidor do estradiol maior. E aí criou-se essa nova geração de classe 3 de antiaromatizantes para fins
justamente terapêuticos. Inclusive o letrozol veio para ser utilizado em câncer em estado muito avançado, justamente porque o seu poder inibitório do estradiol é muito mais alto. Então vamos falar agora um pouquinho da aplicação prática. Quando você faz um ciclo de esteroides anabolizantes, você tem que medir o quanto ele pode aumentar a sua aromatização, o seu estradiol. Então se você vai fazer um ciclo com testosterona numa quantidade muito pequena, quase uma TRT, e mais uma oxandrolona, você nem precisa de antiaromatizante, porque você não vai sofrer um aumento do estradiol relevante. Lembrando que o estradiol um pouco mais alto, com a testosterona mais alta, não tem problema. O problema é o estradiol alto com testosterona baixa. Esse cenário é ruim para o nosso corpo. Quando os dois estão mais ou menos altos e equilibrados, desde que não haja colaterais, como por exemplo, muita acne, ginecomastia, dor no mamilo, você não precisa usar antiaromatizante. Conforme a potência desse ciclo, dobrei a testosterona, tripliquei. Eu posso entrar com um antiaromatizante mais sutil. Não preciso usar uma coisa muito agressiva. Vou usar uma quantidade menor e assim sucessivamente. Se o ciclo for cada vez mais forte, mais eu vou precisar de poder inibitório e eu posso ir subindo a escala das minhas drogas. Entre essas 3 drogas, as mais perigosas ainda vão ser, apesar de letrozol como mais forte e anastrozol como mais fraco e o exemestano no meio, o exemestano ele vai ser a droga mais segura, tá? Porque ele não é tão forte igual o letrozol e ele não gera rebote igual o anastrozol. Então a preferência da maioria dos fisiculturistas vai ser o exemestano. Já numa TPC, o clomifeno e o tamoxifeno tendem a ser muito sutis de efeitos colaterais e grandes erros em posologia, em uso, não geram grandes colaterais. Então os dois são muito bem aceitos, mas a maioria das pessoas que trabalham com essa parte hormonal optam mais pelo tamoxifeno. Ele se mostra um pouco mais eficiente do que o clomifeno numa experiência empírica. Perfeito? Pessoal, falei bastante aqui sobre ciclo e sobre TPC e eu gostaria de falar mais uma coisa. Existe uma maneira de se fazer um ciclo 100% seguro e sem colaterais? Eu falei um pouquinho disso nesse vídeo porque, caso você for fazer essa utilização, existe uma maneira menos agressiva, mais ideal para o nosso organismo. Então, confira neste vídeo aqui.